A Júlia está perguntando, mas parece mais suscetível dentro do apartamento, principalmente em ambientes fechados, minha experiência. Ó, que legal. Octávio Andrade, as minhas ficam na varanda, até agora não percebi. Bom, tá certo ali, Octávio. Ficar sempre atento aos ataques, sim. Planta nova também, olhar sempre. Eu falo que todos os orquidários hoje, por produzir em larga escala, e não tem como ter rotação de cultura dentro de estufa, a gente tem que, por custo, né, eu já não produzo mais, mas a alta produtividade não deixa a estufa vazia, não dá para fazer um vazio sanitário. Então, as pragas sempre vão vir, mesmo que sejam bem pouquinhos, enfraquecidas até, a gente pode falar, nesse desse jeito, não é que ela vem fraca, né? Na verdade é a planta que vem muito sadia às vezes, e ela não aparece, não desenvolve nas orquídeas. Legal, Deise. Eu acho que tem da marca Forte ali, o nitrato de cálcio, tá? Ele geralmente vem granulado, dá para diluir, ou da Forte acho que já vem diluído, já vem pronto para usar. Tá, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de umidade. Não sei se na região de vocês está chovendo, aqui está chovendo, garoando. Acabamos de passar uma chuva forte aqui também. A gente está mudando o clima, a gente está indo mais para frio e úmido aqui, principalmente aqui na Serra. E a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente segue umas regrinhas de irrigação e só vai perceber um pouco, na verdade, pouco tarde demais, já está molhando demais, às vezes o substrato está muito úmido, então não é legal. O principal é chegar nessa época do ano. Eu acho que quem está lá no curso lá, Doutores de Orquídea, a gente já reforçou bastante trocar o substrato o quanto antes de chegar essa época do ano, porque agora já, dependendo da região, não é legal fazer a troca de substrato, tá, gente? O legal é segurar para agora na primavera. Agora, salvo alguns lugares que, né, deixa eu ver se eu acho que o Edson, que é mais quente, a região dele, né, quente lá e não tem tanto problema. A Vanessa, chegou uma recém-aluna nossa ali, eu acho que é ela, né, Vanessa Rodrigues, depois dá uma confirmada. Boa noite. Quem quiser ir para o YouTube, não sei se o Rodrigo consegue mandar o canal do YouTube aí, o pessoal que está no Instagram, é melhor o YouTube, tem mais recurso, não cai, o Instagram vira e mexe, fica caindo, tá certo? Então quem quiser indo para o YouTube. E vamos lá então, a gente, tudo que envolve irrigação é substrato, local, né? Lembrando que a gente, quando vai falar de algum de procedimento, não é procedimento, é algum manejo, né? Procedimento é médico, como a gente fala, é quase doutores de orquídea aqui, é quase procedimento também, gente. Mas vamos lá. Manejo, né, ou procedimento, a gente não fala dele isolado, a gente sempre fala dele em conjunto, principalmente quando for irrigação, envolve muito tipo de vaso, tipo de substrato, tipo de orquídea, né? Tem orquídea que gosta mais umidade, tem orquídea que gosta menos, né? Então, o substrato é muito importante, ele tá com um substrato adequado para o teu local, para a tua região. Por quê? Tem região que seca muito, aí se você pôr um substrato muito leve, vai ter problema quando tiver muito quente e seco. Você vai ter que ficar jogando água, fazendo borrifar, colocar um nebulizador ou colocar um umidificador para manter ela úmida. Então a gente sempre tem a gente vai ter que compensar isso com um esforço muito grande. Uma das coisas que a gente fala também no curso isso aqui para muitos é um hobby, né? É um prazer estar cuidando das orquídeas, mas que a gente não seja escravo delas, ficar, nossa, eu tenho que estar ali, ai meu Deus do céu, ficar ali
toda hora ali preocupado, não, a gente quer tirar esse peso e realmente ser é um prazer estar cultivando orquídea aí na casa de vocês, tá. Então, se a gente planta, por exemplo, se a gente planta em toquinho, em madeira, ou um substrato muito leve, numa região muito quente, seco, a gente vai ter que ter vai ter que gastar muita energia e atenção com irrigação. E qualquer errinho ali vai te secar demais e a orquídea não vai ficar bonita. Em compensação, se você usa um substrato muito pesado e está num ambiente aberto que pega chuva, vocês vão ter problema com enraizamento, vai dar podridão negra, vai apodrecer, a orquídea pode até não aguentar e morrer. Então, substrato tem tudo a ver com a irrigação, gente. Então, a gente fala, agora irriga menos, irriga mais, né? E adubo também. Vamos lá. Vamos passar aqui. Vamos passar alguns substratos aqui. Ó. Aqui eu tenho um substrato, uma valquiriana que eu tenho aqui. Todo mundo acho que já está cansado de ver esse vaso aqui, né? Que só é em caco de telha. Então é um substrato muito leve. Eu jogo a água vai embora, né? Muito rápido. Esse vaso que eu tenho que ficar muito atento, mas é uma variedade que ele gosta de ser mais seco, gosta de que a água bate ali e passe muito rápido, tá certo? Então não tem tanto problema. Agora tem uma páfio aqui, que ela já é mais terrestrial, ele gosta de mais umidade, então ele é um substrato que segura mais umidade. Então, até nesses aqui tem que ficar atento, a gente coloca o dedo, olha, ela está um pouco úmida, então como está um tempo chuvoso, mesmo ela gostando de umidade, eu não vou irrigar. Tem uma Cattleya aqui abrindo, o botão aqui ainda, depois que abrir o botão, o legal é replantar esse daqui que está muito cheião aqui. E o substrato dela tá casca de pinos aqui com pedra, tá bem legal. Mas como ela gosta de ser mais seco também e tá num vaso de plástico, eu também não vou regar hoje. Apesar de ela estar seca uns 2 centímetros em cima, mas o miolinho aqui mais para baixo aqui do vaso ele está um pouquinho úmido. Então essa pequena umidade já é o suficiente para ela aguentar mais um tempo. Por quê? Porque está frio e úmido. Então eu prefiro errar. Dá para a gente errar um pouquinho mais para deixar mais seco. Essas variedades que gostam, que são mais para seco, tá, gente? Então a gente pode errar um pouquinho mais para seco nessa época do ano do que para excesso de umidade, porque se eu jogar água aqui, como aqui é mais frio, a região serrana, vai ficar muito tempo úmido e encharcado ali. Se fosse um vaso de barro, eu teria mais controle disso aqui, eu poderia estar, ele vai secar mais rápido, então o meu controle é jogar água. Então ele ficaria mais na minha mão para estar controlando. Então, mas como está num vaso de plástico, eu vou segurar um pouquinho. Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade da umidade do ar, da temperatura ali, e acompanhando para você irrigar, tomar, aí você vai fazer a tomada de decisão se irriga ou não. Isso é muito importante, porque uma vez você errar, jogar água demais, não tem problema. Mas se você começar a jogar água semanalmente, diariamente, um pouco com excesso, aí vai somando, e pode ser que as raízes da tua orquídea não vai aguentar nessa época do ano. Tá? Então é um pouquinho mais... a gente vai ter que estar entendendo um pouquinho mais dessa virada do clima ali.